existia, a lei ao meu redor, a lei que eu não queria. Estado violento. Todas as coisas desta noite está abordando a lei do armamento. E a Darmélia colocou uma pergunta aqui no final do primeiro bloco, que eu gostaria que o doutor explicasse para a gente a diferença de posse para porte. Tá. Bem, enquanto a posse ela fica limitada à extensão do domicílio ou da propriedade da pessoa, o porte da arma de fogo permite que você transita com essa arma livremente pelo território nacional. Então, basicamente, essa é a diferença entre um e outro. Mas um aspecto importante que a deputada traz, e traz muito bem, sobre a legítima defesa, como um argumento muito caro, né? A defesa desse projeto e dessa perspectiva maior de ampliação, né, do porte e da posse de arma de fogo. Vale lembrar que já há essa previsão no Código Penal, ou seja, toda pessoa que diante de injusta e imediata ofensa, né, a si, o seu patrimônio, pode agir em legítima defesa. E qual é o fundamento da legítima defesa? O fundamento, vamos dizer assim, teórico. O Estado, o poder de polícia, ele não pode estar presente em todos os locais a todo momento. Então, essa é uma exceção que a lei cria, e no caso o legislador cria, para que a pessoa possa se defender. E essa exceção traz justamente esse questionamento sobre a amplitude e a efetividade do porte de arma de fogo. E aí especialistas falam, promotores, policiais, enfim. Vamos dizer assim, o grande diferencial da arma de fogo é você poder tê-la consigo para pronto uso. E tanto o primeiro decreto, que é o decreto de janeiro, que muda, flexibiliza os requisitos para posse, quanto esse atual decreto, não possibilitam esse pronto uso. E aí por dois aspectos básicos. Primeiro, porque em ambos há uma restrição sobre a necessidade de ter um cofre, né, ou um local para guardar, no que diz respeito à posse. E no que diz respeito ao porte, e essa é a grande questão, nós não temos treinamento para usar uma arma de fogo. Simples assim. Então, são questões que, do meu ponto de vista, precisam ser enfrentadas para que aí sim a gente equalize a situação e parta para um debate que seja um debate efetivo. E, por fim, o que também é importante, o bandido, todas essas armas que foram bem... A deputada tem razão quando fala que essas armas que estão na mão da bandidagem foram um dia armas legais. É o que vai acontecer agora, do meu ponto de vista. Os chamados bandidos vão roubar, enfim, furtar as pessoas e, nesse interstício, vão encontrar armas. Isso vai gerar mais uma situação de violência e, certamente, esse número, que hoje já é alarmante, de 55 mil homicídios ano, ele vai disparar de uma forma assustadora. Deputado. Veja só, em primeiro lugar, eu não disse que são armas que vieram de registro. São armas contrabandeadas, só para um melhor esclarecimento. Mas não são todas. Parte é do contrabando, mas parte era uma arma legal, que foi roubada, furtada, teve a numeração raspada e aí circula ilegalmente. Mas o seu argumento tem sentido. Na realidade, o número é muito pequeno dessas roubadas diante de um armamento tão pesado como existe e a gente está vendo todos os dias. Por exemplo, essas metralhadoras todas que a gente vê por aí não foram roubadas de residências. Então, o contrabando é muito mais forte do que o roubo, mas de qualquer maneira, foi falado aqui, inclusive, pela Suzete, e você fez uma colocação que eu vejo de extrema importância, as armas em casa. Eu digo sempre o seguinte, quem mata não é a arma, quem mata é o sujeito, aquele que está atrás da arma. As armas dentro de uma residência, elas não trazem esse tamanho de perigo que as pessoas imaginam. Eu diria o seguinte, que acidentes dentro de casa acontecem com muito maior frequência perto de fogão. Olha quantas crianças, o índice altíssimo de crianças que se machucam pela proximidade de um fogão.
Não só isso, quantos acidentes a gente vê, existem advertências grandes de crianças que com saquinho plástico elas se afogam, elas colocam o saquinho na cabeça e acabam morrendo. Quantas notícias de crianças que morrem afogado dentro de piscinas, em residências, em condomínios. Então, a presença de uma arma não é o ponto que vai acontecer acidente com a arma dentro de uma residência. E eu diria mais, não é o caso de jovem pegar e sair para praticar alguma coisa com a arma. Nós temos alguns casos, inclusive, gravíssimos. Aquele caso daquele jovem que matou a coleguinha de escola, ali no corredor do prédio onde eles moravam, com facada. Ela ia pegar o elevador e ele estava lá perto, matou a coleguinha facada. Isso aqui, em Goiás, em Goiânia. Aquele serial killer aqui do parque, ele usava faca. Aquele outro assassino de São Paulo, do parque, ele usava cordão de sapato. Então eu volto a insistir muito. Aquele que é bandido, ele é bandido por índole. Então não são armas que matam em hipótese alguma. Quem mata é bandido. Se assim não fosse, não teria tanta morte por faca, por tesoura, no caso cordão de sapato, e tanto gasolina, álcool, como aquele vigilante da creche em Januária, que matou criancinhas inocentes atendo fogo. Quem mata são pessoas com índole de matar. Deputada, vou colocar mais uma participação aqui do Breno Mendonça. Ele diz o seguinte: sou a favor de todo brasileiro possuir o direito de se defender, principalmente sua família e seu patrimônio. Tem mais uma participação aqui do José Onofre. Creio que o senso comum se esquece de que o candidato a portar uma arma deverá se submeter a avaliação até psicológica, além de orientação e treinamento técnico para o manuseio e guarda da arma. Os doutores aí não confiam nisso? Ele faz a pergunta. São exigências. Professor. Não confio. Acho que há estudos fartos para mostrar que as pessoas de bem, entre aspas, são plenamente capazes, são exatamente talvez aquelas mais propícias a usar a arma de forma indevida ou de forma desproposital, numa briga de trânsito, numa briga doméstica ou num acidente. Nos Estados Unidos há uma pesquisa recente que mostra que o uso de arma de fogo é a segunda causa de morte entre crianças, né? Seja por acidente, seja por uma brincadeira ou por simplesmente a incapacidade de distinguir uma arma verdadeira de uma arma falsa. Concordo com a deputada quando diz que quem mata são pessoas, né? Agora, dizer que isso parte de uma índole, acho que talvez seja não seja um raciocínio muito pertinente. Não é? Essas armas vão municiar uma situação de conflito, de uma sociedade violenta e que, como eu volto a insistir, o que pode ser racional de um ponto de vista individual pode ser uma irracionalidade absurda no ponto de vista coletivo. O uso de carros individualmente é algo muito bom e racional, mas quando se torna, por exemplo, um trânsito de uma cidade impossível, é irracional. Creio que a vontade de se defender é algo legítimo. Agora, confiscar o poder do Estado, o Estado moderno, que hoje talvez esteja se liquefazendo, que é quem possui o monopólio da força, e transferir isso para o indivíduo, na verdade o que me preocupa é que isso é simplesmente mais um sintoma de um quadro total, global e complexo. Ou seja, há uma diminuição voluntária a partir de uma política macroeconômica, a partir de uma política deliberada de diminuição do Estado e transferir para o indivíduo todas as funções que eram e que talvez devessem permanecer com o Estado. Isso faz parte, é só um dos sintomas de um quadro maior. E que talvez uma política econômica, como está sendo aplicado, foi aplicado no mundo inteiro desde a década de 50, pelo menos, com um custo altíssimo, um custo de vidas, um custo... Não é só a violência agressiva, o homicídio usando-se de armas, mas a violência genocida econômica.
em que diminui-se o Estado, transfere-se para a população a partir de um ponto de vista individual e moralizante, um comportamento que é e que sempre foi, como um projeto moderno, atribuído ao Estado. É isso que nos escapa, às vezes, uma análise mais madura da questão. Certo. Vamos ver uma matéria, ouvindo a opinião do goiano, do goianiense, sobre esse assunto. O decreto amplia o uso de calibres antes restritos às Forças Armadas, como 9mm, .40 e .44. Aumenta o número de anos da licença, de 5 para 10 anos. E inclui categorias profissionais, como caminhoneiros, políticos, advogados e jornalistas. E você, é contra ou a favor? Sou contra armas, em geral. Acho que a arma melhor é o livro, da infância à velhice. Eu sou a favor, porque os bandidos estão todos armados aí, com armas contrabandeadas do Paraguai, da Bolívia, etc. E o cidadão de bem do Brasil está desarmado na sua casa, na sua propriedade, no seu trabalho. Nós temos a Constituição brasileira falando sobre o dever do Estado de oferecer educação, a segurança aos cidadãos, o que não é cumprido. Hoje nós temos, de um lado, os bandidos armados e a população desarmada. Com isso, ele fica totalmente vulnerável. Então, não se trata apenas de dizer que uma posição a favor ou contra. É a postura de responsabilidade de uma pessoa idônea que deva assumir o zelo da sua casa, da sua família. Ele tem o direito de ter uma arma. Eu fico a meio termo, porque depende muito da pessoa que está portando a arma. Por que bandido armado e o cidadão desarmado? Trava logo uma guerra, acaba com isso. Tá entendendo? Bandido bom é bandido morto. A última fala aí do seu Joaquim Pereira, né? Ele fala que o bandido está armado e o cidadão de bem desarmado. E tem uma pergunta aqui do Olívio de Sá, da Vila Brasília, que fala o seguinte: não tenho a intenção de portar uma arma, mas me incomoda o bandido ter a certeza de que estarei desarmado, pois assim reza a lei. Armar a população não é um atestado de falência e incompetência do Estado em garantir a segurança e a vida dos cidadãos? A pergunta para a deputada Magda. Veja só, de maneira nenhuma. É impossível termos policiais ou segurança vindo do Estado em todas as casas, em todas as residências, em todas as situações. A polícia é chamada e muitas vezes ela chega bem depois do ocorrido. Então, a possibilidade da pessoa ter a sua defesa é muito importante. Agora, existem os requisitos que é bom lembrar que são muito semelhantes aos requisitos para tirar uma carteira de motorista, onde a pessoa faz uma série de exames e uma série de treinamentos. E eu até diria, sem polemizar, é claro, sem questionamento absolutamente nenhum, eu até diria que para você tirar a carteira de motorista, você faz cerca de 20, 30 horas aula para você ter aptidão. Com arma deveria, e com certeza pode ser que venha a ser a mesma coisa para ele ter treinamento e poder portar uma arma. Agora eu diria mais, inclusive, um veículo também pode se tornar uma arma nas mãos daquele que tem intenção de matar. É só ver o maior crime que já houve, aquele caminhão na França, que matou dezenas e dezenas de pessoas, ou outros, como acontece todos os dias, que também um carro, um veículo se transforma em arma. Mas com certeza, aquele que seria a vítima, ele estando armado, vai coibir o bandido se ele tiver certeza que aquela pessoa também está armada. O bandido também tem medo de morrer. E como o bandido tem medo de morrer, ele vai pensar 2 vezes antes de chegar numa pessoa que está armada. Deputada, mas eu fico pensando assim, nós não estaríamos usando o acesso àquilo que é o motivo da violência, que causa violência, para tentar acabar com a violência? Eu fico pensando só se
essa é a melhor maneira mesmo? Porque é lógico que nós colocamos aqui a participação de telespectadores, das pessoas nas ruas, porque hoje a sensação de insegurança é tão grande que as pessoas acham que, de uma certa forma, portar uma arma poderia diminuir essa sensação. Mas a impressão que eu tenho é que isso não foi feito um estudo profundo no país. Através de números, nós precisamos mostrar isso estatisticamente dizendo, nos países onde isso foi aprovado, onde isso acontece, para dizer se isso tem ou não tem um efeito. Eu fico só pensando nesse sentido. A população está preparada, na opinião do senhor professor, depois eu ouço a OAB e também a deputada, a população está preparada para ter uma arma em casa? Evidentemente que não. Mesmo que faça um curso, que se treine, você está sempre preparado para uma guerra ostensiva de todos contra todos. Dificilmente, a menos que sejam profissionais ou bandidos profissionais, não se há como prever isso. O que talvez seja o mais esperado, o mais óbvio, é que isso vai precipitar mais episódios de violência. Tanto o bandido já chegue com mais, já esperando a reação, já chegue já com mais violência, assim como para o policial talvez seja até pior, sabendo que mais pessoas estarão armadas e vai ter que agir, e agora franqueado pelo projeto do ministro Moro, não é? Vai poder agir com mais violência ainda e aumentar os já alarmantes índices de violência policial. Logo após o Estatuto de Desarmamento, em 2003, houve uma queda muito grande do uso de armas e de homicídios, voltou a crescer, mas por fatores que talvez não estejam ligados ou correlacionados à posse de armas. Por exemplo, a gente teve crises econômicas, a gente teve outros fatores, que são fatores culturais de várias ordens, e que reduzir essas causas a armamento ou não, me parece ser uma redução e um empobrecimento muito grave da questão, e que pode ter consequências severas. Mesmo quando a população possa se manifestar levada pelo argumento que vão estar mais protegidas armadas, cabe às autoridades responsáveis mostrar um caminho adequado e que talvez vão ter menos consequências severas para a população. Tem uma participação aqui do Dion Carlos, de Correntina, na Bahia. A gente agradece, né, os telespectadores aí baiano. Ele faz uma colocação: a maior prova de que a lei do desarmamento deu errado é o incrível número de mortes por ano. E numa fala passada do Dr. Gilles, ele lembrou sobre a exigência de ter um cofre para guardar a arma, né, com segurança em casa. Tem uma pergunta aqui do João Cunha, de Trindade, sobre isso. Como será a fiscalização para checar se as informações declaradas estão sendo seguidas? Existe um sistema que é criado tanto no Estatuto quanto reproduzido nesses decretos que versam sobre posse, ora porte, que é o SINARME. A fiscalização compete à Polícia Federal, que é quem é responsável por emitir o certificado. E há um aspecto importante que você bem tocou, que é o prazo que foi dilatado. Antes era um prazo de 5 anos de validade desse registro, agora o prazo é de 10 anos. Mas vale lembrar que um dos requisitos para esse registro também é o atestado ou exame de aptidão psicológica. É muito possível levantar uma hipótese no sentido de que em 10 anos a pessoa que lá atrás estava em tese apta do ponto de vista psicológico possa vir a sofrer algum tipo de mudança no seu estado, de modo que esse certificado automaticamente passe a sofrer também algum tipo de comprometimento. Então é uma questão que passa desapercebida nesse debate, mas que merece uma reavaliação. Importante dizer também que esse projeto ele está inserido numa, vamos dizer assim, uma política muito maior, que é uma política punitivista, mas possui uma série de falhas inclusive, que em função desse novo decreto, deixaram de considerar crime fatos que anteriormente eram crime. Por exemplo, o artigo 16 da 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, punia, com uma pena muito rigorosa, pessoas que portavam armas de fogo de uso restrito, ou seja, pistola 9mm. Com a vigência desse decreto,
esses crimes dos chamados bandidos deixaram de ser crimes. Eles foram desclassificados por uma conduta imediatamente anterior, que é a posse da arma de fogo, que antes era restrito e agora não é mais. E provavelmente muitas dessas pessoas, que são os chamados bandidos e assim declarados pelo Bolsonaro, vão agora ou sofrer absolvição ou mudança na situação processual por conta de uma falta de cuidado político-criminal que tem sido a marca, né, dessas ações desse governo, que diz respeito tanto à segurança pública quanto à questão do trato um pouco maior, né, mais amplo do que se entende a solução para um problema que não passa só pela criminalidade. E deixa, inclusive, de buscar, e aí eu termino, ou enfrentar questões que são questões amplas e que não são enfrentadas e são jogadas para frente a cada momento. A questão, por exemplo, do acesso a direitos, da cidadania em si, isso ninguém fala. Talvez essa falha seja a maior produtora de bandidos que a gente tem no Brasil. E isso não está sendo enfrentado. Certo. Deputada, quer fazer uma colocação? Tudo isso que o Dr. Gilles fala é absolutamente verdade. O bandido, o considerado bandido, porque até que se comprove, pode ser suspeito, sim, ele realmente tem um grande acesso às armas em geral. E o que eu vejo é que essa liberação ou um pouco mais de acesso que foi dado através desse decreto pelo presidente, é bem claro que é permitir que aquele que hoje não tem acesso à arma, pela legislação excessivamente rigorosa, e eu digo rigorosa porque quem dá a autorização para ele portar uma arma é única e exclusivamente o delegado da Polícia Federal, do SINARM, no caso, que é o órgão para onde a pessoa leva a documentação toda completa, para ele, olhando a pessoa, olhando o sujeito, ele fala, olha, você pode ou você não pode ter uma arma na sua casa. Então é um poder excessivamente discricionário do próprio delegado da Polícia Federal. Unicamente ele olha para o indivíduo e ele conclui se pode ou não, mesmo ele trazendo o atestado fornecido pelo psicólogo, mesmo ele trazendo o atestado oferecido por aquele que fez o treinamento com ele, mesmo tendo isso tudo, ele vai dizer se pode ou não. Então, eu vejo que precisava ter uma alteração, e essa alteração vai com certeza beneficiar a população em geral que quer se defender. E eu até questiono e gostaria que não fosse dito armar a população. O que eu vejo é que está longe de qualquer presidente da República, está longe de qualquer intenção de qualquer deputado armar a população. Quem não se sente confortável para ter uma arma, nós todos chegamos à conclusão que ele não deve ter mesmo. E se ele não se sente confortável, ele nunca vai procurar os meios para ele portar uma arma. Quem vai procurar esses meios para portar uma arma é quem se sente capaz, se sente altamente vulnerável e gostaria de executar o seu direito absoluto de defender a própria vida e a vida dos seus entes queridos. Tanto que defender propriedade e outras coisas é importante também, mas eu diria que até é secundário. A vida, nada mais do que a vida, deve vir em primeiríssimo lugar. Ninguém pode tirar o direito de uma pessoa de vir e tirar a sua vida sem que ele tenha um mínimo de direito de se defender. E o que acontece hoje é exatamente isso. Nós vemos uma infinidade de crimes, roubo de celular, alguém perde a vida por conta de celular, alguém perde a vida por conta de R$100 ou R$10, como a gente vê todos os dias isso acontecer. É isso que nós não queremos mais, é que a pessoa tenha o direito de legítima defesa. Certo. Deputado, nós vamos chamar mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais colocações dos telespectadores. Já, já. Estado hipocrisia, a lei que não